Olá, pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho aqui comigo Marcelo, ou MP Neves. Boa noite, como que você está? Tudo certo por aí? Boa noite, Juliano. Boa noite, pessoal que está assistindo. Tudo ótimo, velho. Tô aqui com o meu chazinho tradicional. Sempre que eu faço live, eu faço um chazinho. Tava aqui E já eu comi conversando o com cafezinho aqui. A gente estava até falando mais você. cedo disso, né? Que agora à noite talvez o chá seja mais Não, ideal. você é mais hardcore, velho. Você já tem a. É, assim, eu vou sofrer as consequências de não dormir tão bem, talvez mais à noite, mas vamos embora. A ideia Beleza. é a gente ter aqui um, um líquidozinho aqui, tem uma água também, e vai ser uma conversa bem massa. E antes, né, de já puxar o Uhum. primeiro assunto aqui, que eu estou super curioso para saber da sua escrita, dos seus livros, enfim. Queria falar do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores, né? Para quem não conhece ainda o Clube de Autores, é uma comunidade de autores independentes do Brasil, já publicou mais de 75 mil livros ao longo dos últimos anos. E é uma oportunidade para quem quer ter, né, o sonho do livro em mãos, o livro físico, né? A gente que é escritor sempre tem aquela ansiedade de receber o livro em mãos, a gente vê aquele resultado, Uhum. é uma satisfação muito grande, né? E pela plataforma do Clube de Autores é bem possível. Não só o livro físico, mas também a versão digital. Quem quiser publicar por eles também é uma opção, tá? Então, tá com uma cara nova, o Clube de Autores está inovando cada vez mais e eles nos apoiam, patrocina aqui o Pode Ler e Escrever. Quem quiser saber mais, quem estiver assistindo no YouTube, tanto agora em live quanto depois, tem o QR Code na tela, já direciona para o link da parceria. E no link da descrição também tem mais informações sobre o clube, beleza? Então, Massa. Marcelo, então vamos lá. Eu já quero saber, assim, costumo perguntar de origens, né? Como que surge, né? O interesse pela literatura, né? Que naturalmente é o primeiro passo, começar a ler, começar a se interessar por um assunto e de repente, né? Tem pessoas que viram escritores, escrevem sobre esse assunto. Quais são suas primeiras, as maiores, né, inspirações desde lá de trás até agora, principalmente, né, da literatura fantástica, do terror, né? Que são temas que você gosta mais. Cara, eu comecei, acho que como a maioria das crianças da minha geração, lendo gibi. Eu lia muito gibi, muita, Sim. sabe, Turma da Mônica e tal. Eu lia também umas revistas de dinossauros. Tinha na época na banca que vinha os esqueletos de Sim. dinossauro para você montar. E nesse momento eu fui criando um hábito de leitura, sacou? Eu tinha esse hábito desde jovem. E eu fui Uhum. conhecer fantasia, acho que foi com Harry Potter. Também não é fora do comum para minha geração, sacou? É uma geração do mais de 30, né? Tá ali nos Isso, eu tenho 12, 30, 15 anos. faço 31 agora aí no final do mês. Uhum. E é isso, assim, Harry Potter foi o que abriu as portas. Sim. Mas logo depois que eu li o Cálice de Fogo, eu não li mais Harry Potter, porque eu Oi, conheci o Senhor é dos o quarto Anéis. livro, né? É o É, o quarto. quarto. Eu Eu também conheci parei o no Senhor dos quarto na época. Anéis e Uhum. fiquei encantado assim com a alta fantasia, Uhum. com a ideia, né, que você poderia criar esses mundos, né, fantásticos. E acho que ali eu já comecei na minha mente a ter entreter essa ideia, né, de criar um próprio mundo e tal. Junto de Senhor dos Uhum. Anéis, eu lia também um HQ nacional que foi o Holy Avenger, que é Uhum. do Marcelo Cassaro, e a ilustradora era Uhum. a Erika Wano. E Holy Avenger também foi um dos grandes influências assim para mim, porque era estilo mangá, mas era um mundo Uhum. de fantasia também. Então era muito focado no RPG, né? Então tinha druidas, Sim. paladinos. E a fantasia foi crescendo assim comigo desde muito cedo por causa disso. Mas logo depois, depois de terminei de Senhor dos Anéis, eu queria uma coisa tão épica quanto, e eu comecei a pesquisar sobre, né, grandes clássicos tal, de fantasia épica e tal, e eu acabei esbarrando na Torre Negra, do Stephen King. Uhum. E aí eu fui ler direto a Torre Negra, e li todos os 7 livros, já li mais de uma vez, inclusive. A saga Cheguei toda? a saga toda, li toda 2 Uhum. vezes. Cheguei a chorar com o final, Uhum. porque eu ainda era adolescente, assim, acho que adolescente é uma emoção mais aflorada, né? Mas Sim, o final sim. da Torre Negra assim, tem coisas que o Stephen King é meio apressado para fazer final, mas a ideia do final, assim, é muito triste, assim, eu achei é uma Uhum. crueldade dele. Tanto que tem um momento no final que ele para, assim, tem um capítulo e fala assim, olha, aqui quem está falando não é o escritor, é o próprio Stephen King, e eu estou avisando que se você quiser um final mais ou menos feliz, é melhor você parar por aqui, porque o que se segue aqui são eventos e tal, e aí vem o final, sacou? É muito louco. Aham. Ah, que legal. O Torre Negra, apesar do no seu
digamos assim, o estilo assim do Stephen King, né? Eu acredito que é uma obra quase que à parte ali, geralmente, do que a literatura dele, mas por ter, digamos assim, vários livros, são 8, não são, da saga? São 7, depois assim. ele lançou um outro, assim, um spin-off. Sim, sim. Tipo assim, uma saga longa, né? Ainda pegando digamos, uma formação, né, de interesses, né, do que gosta, realmente impacta quando a gente é adolescente ali, né? Quando a gente está no... E aí, você também vai mais... Do Stephen King, assim, né? Você vai um pouco mais do lado dele, assim, também, pegando mais o suspense psicológico, um pouco do terror também. Meu livro favorito dele é O Cemitério. Depois que eu terminei A Torre Negra, que eu me apaixonei pela escrita dele, eu comecei a ler autores de terror, inclusive o André Bianco, né, que é autor nacional. Sim, sim. Foi até uma amiga da minha mãe que me emprestou os livros que ela tinha do André Bianco. Tipo, eu nunca esqueço, fiquei muito feliz, assim, dela ter me dado a confiança. Ela me entregou vários livros, sacou? Tipo, uns 10 livros do André Bianco, estão aqui. Era, tipo, do Sete, Bento, Sétimo, vários livros dele, Senhor da Chuva. E do Stephen King eu fui lendo, né, aos poucos, comecei, depois da Torre Negra eu fui lendo alguns contos dele. Os contos de terror do Stephen King para mim são fenomenais, assim, é uma coisa... O Stephen King todo, assim, ele tem uma narrativa, uma prosa que meio que sintetiza o pensamento da classe média norte-americana, sacou? O personagem, ele parece real, assim. Você parece que é uma pessoa que você veria na rua, tipo, uma pessoa que você... Não na rua, mas, enfim, você encontraria lá. É muito verdadeira, assim, a escrita dele. O que eu gosto, ele contextualiza muito bem ambientes, os personagens, então muitos falam que é uma escrita prolixa, mas para quem gosta, né, do estilo dele, se sente muito dentro, né? Acaba que quase que o personagem entra na sua mente de fato, né? Te envolve, né? Te conquista. Então é uma leitura muito envolvente, né? Acaba que os calhamaços dele passam muito rápido, né? Eu não acho nem um pouco prolixo, velho. Eu acho ele super... Sabe, você vai comparar com Alta Fantasia, por exemplo, Tolkien ou Robert Jordan, eles são bastante prolixos, bastante descritivos. Mas o King até pelo não, gênero, King, né? Até pelo gênero, né? Fantasia pede isso muitas vezes, né? Assim, pode ser uma analogia meio boba, mas King pra mim é tipo rock and roll na escrita, sacou? É aquela música de rock clássico, assim, tem a mesma batida, os acordes não variam muito, mas é uma parada incrível. Esse de não variar muito não é ruim, porque o nível é lá em cima, né? Justamente. Então, sempre que tem um livro novo do King, você pode gostar mais ou menos ali, dependendo da história que é contada, mas é sempre em alto nível, né? Não tem um livro ruim, né? Não tem uma grande decepção, assim, né? Tem bastante tempo até que não leio coisa dele. O último que eu li foi aquele Com Sangue, que é uma coletânea, são 4 contos. Sim. Que falta inclusive fazer resenha deles, porque eu fiz a resenha da trilogia Mr. Mercedes, né? E lá no Instagram. E o Mr. Mercedes tem uma personagem que é a Holly, que ela é uma coadjuvante no Mr. Mercedes. Mas ela, a galera gostou tanto que ele trouxe a Holly para o Outsider, que é outro de detetive, assim, meio sobrenatural. E no Com Sangue, num dos contos da coletânea, ela também tá lá. E assim, eu achei muito legal como ele pegou essa personagem que fez sucesso e levou, sacou? Saiu com ela e foi fazendo várias... o King tem quase que o multiverso, né? Tem vários personagens que vão aparecendo, né, em vários livros. E, entre aspas, o complicado dele, que o Com Sangue que você falou, ele foi lançado em 2020, se não me engano, e aí depois ele lançou depois, todo ano lança uns 2 livros, então é difícil até de acompanhar, fora os que já estão para trás, né? Tem gente que fala assim, eu vou ler Stephen King, vou ler todos os livros dele. Eu falei, rapaz, se você começar lendo Carrie a Estranha, você não termina nunca, porque até você chegar no Com Sangue, ele já lançou mais 50 livros. Não tem como ler todos os livros. Não, só de romance ele deve ter para mais de uns 70, 80. Assim, né? Fora tem alguns, né, de não ficção, tem coletânea, sim, né, os contos. Então, é muita coisa, né? Mas, assim, coragem. Para quem quer começar e terminar, tem que ser ler uns 4 por mês e não vai acabar no final do ano, né? Não acaba, não.